Olá, eu sou o Padre Max e hoje nós vamos tratar sobre um tema, será que é sombrio? Ai meu Deus, o que é isso? Vamos falar hoje sobre o purgatório. Será que estamos a um passo do céu ou do inferno? Claro que é do céu. Acompanhe o Catequete e aprenda um pouquinho mais sobre o purgatório. Hoje vamos falar sobre o purgatório. Pode ser que você, quando ainda era criança, aprendeu sobre o purgatório brincando de amarelinha. Entre o céu e a terra, nós devemos caminhar sempre para o céu. Algumas outras pessoas dizem, que isso, padre, o purgatório não existe. Então é por isso que o Catequete de hoje vai trazer esse tema que é importante para a nossa compreensão. Bom, logo após a nossa morte, Deus tem o desejo que todos nós o contemplemos no céu. Mas pode ser que morremos na amizade com Deus, mas ficaram algumas pendências. E por isso é necessário nós passarmos por um estágio que é chamado de purgatório. Às vezes pensamos que o purgatório é um ambiente físico, e na verdade não é. O purgatório é um estágio onde acontece a purificação das nossas culpas para que nós possamos chegar imaculados, sem nenhum pecado, sem nenhuma culpa no céu. O YouCat vai nos ajudar a entender um pouquinho. Se você tem o seu, pode pegar no parágrafo 159, que diz: o purgatório é frequentemente imaginado como um lugar, é antes um estado. Quem morre na graça de Deus, isto é, em paz com Deus e com os outros, mas ainda necessita de purificação para poder estar face a face diante de Deus, passa por um purgatório. Bom, então não precisamos ficar apavorados, ai que medo do purgatório. O purgatório não é algo tão complicado como nós imaginávamos. É uma realidade que nós podemos superar para chegar no céu. Para falarmos sobre o purgatório, precisamos compreender dois fundamentos. O primeiro da santidade divina e o segundo da responsabilidade humana. Primeiro, santidade divina. Quando nós passamos pela morte corporal, vamos fazer um encontro com o Santíssimo, com o nosso Deus que é santo. E para esse encontro nós precisamos da purificação. E o exemplo que a Escritura nos dá para compreendermos esta realidade é do fogo purificador. Por exemplo, quando nós pegamos o ouro, para achar a sua essência é necessário passar pelo fogo. E nós, para chegarmos na essência de Deus, devemos também passar pelo fogo da purificação, que santifica aquilo que não foi santificado, e assim temos a graça de contemplar a face de Deus no céu. Depois, a responsabilidade humana. A nossa vida é construída por meio das escolhas que nós fazemos. Nós nos tornamos aquilo que escolhemos. E pode ser que muitas escolhas não foram feitas de acordo com o plano amoroso de Deus. Há um texto bíblico que nós poderíamos utilizar, que é a negação de Pedro. Quando Pedro nega Jesus, logo a sua consciência o acusa e ele percebe que não foi capaz de desfrutar do encontro amoroso com Cristo. E nós muitas vezes passamos por esta realidade. E aí entra o purgatório como a purificação para nos dar a alegria de contemplar o amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Estão vendo que o purgatório não é tão pesado como a gente imaginava? Bom, nesta dimensão do fogo, nós podemos voltar a vários textos bíblicos onde Deus fala por meio do fogo. Por exemplo, na sarça ardente, quando ele chama Moisés, ele diz: Moisés, tira as sandálias porque o território onde você pisa é um território santo. Como que Deus falou com Moisés? Através do fogo. Então, este fogo do purgatório é um fogo purificador, que nos ajuda no plano da memória, da consciência, do arrependimento e da mudança daquilo que não conseguimos fazer nessa vida. E como já não temos mais a possibilidade de escolher, Deus nos purifica por meio da sua graça. E depois, o plano da esperança. Nós, quando passamos pelo purgatório, temos a esperança de chegarmos em Deus, porque todos aqueles que passam pelo purgatório desfrutarão da graça celeste, da vida eterna no céu. Então é um momento de alegria misturado com um momento de dor. Padre, como que eu posso entender isso? Por exemplo, quando a amada está longe do amado, ela sente a dor da distância, mas ela tem a esperança de encontrar o amado. Então todos nós que passarmos pelo purgatório, vamos ter esta alegria misturada com a dor.
Você poderia perguntar, padre, se o purgatório é um estágio de purificação, como que eu poderia compreender e pedir a graça de Deus para começar uma purificação desde agora? Aí entra a dimensão penitencial. Todos nós somos convidados a fazermos penitências, a fazermos jejum. E isso também é um grande remédio para a nossa alma diante das nossas falhas, dos nossos pecados, para recebermos a purificação de Deus. O parágrafo 160 do YouCat tem uma pergunta muito interessante, que diz: podemos ajudar os falecidos que se encontram no estado do purgatório? O que você acha? Podemos ou não podemos? O YouCat vai responder: sim, podemos. Visto que todos os batizados constituem uma única comunhão em Cristo e estão mutuamente ligados. Os vivos também podem ajudar as almas dos falecidos que se encontram no purgatório. Depois da nossa morte, nós, pessoalmente, já não podemos fazer mais nada. O nosso tempo expirou, o nosso tempo acabou. Mas na comunhão que nos liga todos em Cristo, as pessoas que estão ainda vivas podem fazer essa atitude de amor, esta atitude de misericórdia. O YouCat nos dá um esclarecimento. Quando uma pessoa morre, não pode mais fazer nada para si. O tempo dela acabou. Mas nós podemos fazer algo pelos falecidos que estão no purgatório. O nosso amor estende-se até o além. Através do nosso jejum, da nossa oração, das nossas boas obras e, acima de tudo, da celebração da Santa Eucaristia, podemos rogar graça pelos falecidos. A comunhão com os falecidos, que nos possibilita pela graça do batismo, é somente no sentido de rezar por eles. Nada de ficar evocando, porque tem católicos que não são convictos da sua fé. E aí, quando perde uma pessoa amada, quer ir na casa do fulano ou do ciclano, que recebe a mensagem, que fala, que evoca os espíritos. Isso não é permitido e não é aprovado pela fé católica e nem mesmo pela Escritura. Então nós temos a comunhão de rezar pelos falecidos, mas não de evocá-los, não de querer ter contatos para conversar com eles ou para fazer outras coisas. Então fique ligado e cresça na dimensão da sua fé para que de fato ela seja uma fé edificada em Cristo. Bom, depois de termos compreendido um pouco mais sobre o purgatório, você pode ter pensado: vou deixar depois da minha morte para resolver todas as minhas pendências no purgatório. Claro que não. Esse tempo é tempo de conversão, é tempo de mudança, é tempo de fazermos penitência. Então, se tem alguma pessoa que te ofendeu e que precisa do seu perdão, perdoe. Se há muito tempo você não gasta com a sua família para viver o amor, a fraternidade, esse é o momento oportuno. Se por um motivo ou outro você está afastado da igreja, é tempo de voltar. Não esperemos o purgatório para esta purificação que nos leva até o céu. Façamos essa purificação por aqui para que, de fato, tenhamos também mais possibilidade de irmos diretamente para o céu, entendendo que o nosso Deus é misericórdia. E não precisa ficar com medo do purgatório. Caso tivermos que passar por ele, compreendemos que, passando pelo purgatório, chegaremos à vida plena em Deus. Contemplaremos a face do Senhor. Estamos encerrando mais um programa de hoje. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal do YouTube, corre. Se inscreva no canal do Catequete e também curta a nossa página no Facebook, Padre Max Costa, e fique ligadinho nos conteúdos da fé. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Graças a Deus, acabou. Acabou-se o que era doce. Muitas vezes, não, ficou horrível. Vamos de novo. A comunhão com os falecidos, de novo. O YouCat nos dá uma exortação, uma orientação. Não ficou bom. O Pedro que nega Jesus ficou confuso. Fogo. Que nós não ultrapassaríamos. Ficou muito complicada essa palavra, né? Eu colei aqui. Santidade divina. Então já estamos encerrando o nosso YouCat.